Somente várias décadas mais tarde, entre 1487 e 1488, Bartolomeu Dias alcançou o Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, rebatizando pelo rei de Portugal de Cabo da Boa Esperança. Este último feito abriria caminho para a realização de um projeto mais ambicioso, que havia se esboçado após a conquista do Cabo Bojador, ao chegar às Índias contornando a África. Em 1497, 10 anos após a viagem de Bartolomeu Dias, o rei Dom Manuel Venturoso entregou a Vasco da Gama o comando de uma expedição que deveria estabelecer relações comerciais com as Índias. 10 meses depois da partida, de maio de 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, próspera cidade do litoral indiano. Seu retorno a Lisboa ocorreu em setembro de 1499. De sua expedição restaram apenas 2 navios e 55 homens, e a certeza de poder estabelecer uma rota comercial entre Europa e o Oriente, contornando o litoral da África. Embora os espanhóis já tivessem, no início do século XV, tomado posse das Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico a noroeste da África, sua expansão marítima e comercial só começou efetivamente em 1492, após a expulsão definitiva dos muçulmanos da Península Ibérica. Ainda em 1492, uma expedição comandada por Cristóvão Colombo tomou posse em nome dos reis espanhóis de terras localizadas na região central da América. Colombo tinha a intenção de atingir o Oriente, navegando em direção ao Ocidente, ao contrário do senso comum. Defendia a ideia de que a Terra era redonda e não plana, como a maior parte da população acreditava ser. Navegando conforme seus planos, Colombo encontrou a atual ilha de São Domingos, na América Central. Imaginou ter chegado às Índias, por essa razão chamou de índios habitantes do lugar. O feito de Colombo criou um problema para Portugal. Supõe-se que os portugueses já desconfiavam da existência do território a sudoeste do Oceano Atlântico. Para tentar solucionar a disputa entre os dois reinos ibéricos, foi feita uma série de acordos. Contudo, somente em 1494 celebrou-se o acordo definitivo, o Tratado de Tordesilhas. Nele ficava estabelecida uma divisão de territórios entre portugueses e espanhóis. O Tratado de Tordesilhas. Para estabelecer os domínios do Atlântico foi necessária uma longa batalha diplomática entre Espanha e Portugal. Pouco depois da volta de Cristóvão Colombo, o Papa expediu, em maio de 1493, a bula Intercoetera, que reconhecia ao reino de Castela o domínio sobre todas as terras que se encontrassem a oeste de um meridiano localizado a 100 léguas a oeste das ilhas de Açores e Cabo Verde. Portugal sentiu-se prejudicado, não aceitou a bula papal e exigiu uma negociação direta. O resultado foi o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, em que os reinos ibéricos estabeleceram uma divisão do mundo. Segundo o tratado, terras a mares encontradas e por encontrar, desde que não pertencentes a nenhum rei cristão, seriam divididos entre Espanha e Portugal. O meridiano, que passa a 370 léguas de oeste das ilhas de Cabo Verde, foi tomado como linha divisória. As terras localizadas a leste pertenciam a Portugal e as restantes seriam da Espanha. Para os portugueses, o tratado era altamente positivo, pois lhes assegurava a posse do litoral atlântico da África e a região que tinha como explorado. A Espanha acabaria impondo seu domínio a grande parte do continente americano e sobre os povos que habitavam. Com os metais preciosos encontrados no novo continente, tornar-se-ia a nação mais rica da Europa. Por isso, na história espanhola do século XVI, ficou conhecido como Século de Ouro. Animado com a possibilidade de lucros que a rota recém-aberta oferecia, Dom Manuel organizou uma nova expedição. Seu objetivo principal era impor o domínio português sobre o comércio dos produtos orientais. Comandada por Pedro Álvares Cabral, a frota partiu em março de 1500, mas não tomou diretamente o rumo para as Índias. Provavelmente,
tinha um outro objetivo não declarado: tomar posse de uma enorme porção de terras no Atlântico Sul. Assim abandonou o litoral africano em direção ao mar aberto e em 22 de abril chegou às terras que denominou Ilha de Vera Cruz e que mais tarde passariam a se chamar Brasil. Depois de formalizar a posse das terras em nome de Portugal, Cabral enviou a Lisboa um navio com informações sobre a conquista e prosseguiu viagem em direção ao Oriente. Os europeus ainda não sabiam, mas a porção de terra encontrada fazia parte de um enorme continente, que seria batizado com o nome de América, e que desde 1492 era explorado na parte norte pelos espanhóis.